O globo ocular é formado pela parede externa e pela parede interna. Na parte mais externa do olho, a gente tem a córnea, que é a primeira superfície de refração do olho. Essa daqui é a córnea, totalmente transparente. Seguida da córnea vem a esclera, que é essa parte branca, que se estende desde a parte anterior do olho até a parte posterior do olho. A junção entre a esclera e a córnea, essa parte aqui, a gente chama de limbo. Recobrindo a parte anterior da esclera, a gente tem uma membrana transparente muito fina e móvel que se chama conjuntiva. A conjuntiva que cobre a esclera é conhecida como conjuntiva bulbar, diferente da conjuntiva que reveste a parte interna das pálpebras, que se chama conjuntiva tarsal. Na parte mais anterior do olho, a gente encontra a íris, que é essa parte colorida do olho, o corpo ciliar e a coroide. A íris, o corpo ciliar e a coroide fazem parte do sistema uveal, do trato uveal. A coroide, ela se estende desde a parte anterior, mais interna do olho, até a parte mais posterior. No centro da íris, a gente tem uma abertura que se chama pupila. As pessoas acham que a pupila ela é preta. Na verdade, ela não é preta. Ela é só um espaço vazio. Ela é uma abertura que a gente tem no centro da íris, que funciona como um diafragma para permitir a entrada de luz dentro do olho. Já a parede mais interna do olho, essa laranja aqui, conhecida como retina, ela forra todo o fundo do olho como se fosse um papel de parede. Ela se estende desde o corpo ciliar até as margens do nervo óptico. A córnea, a esclera e o limbo fazem parte do que a gente chama de túnica externa. A coroide, o corpo ciliar e a íris fazem parte do que a gente conhece como túnica vascular. E a retina faz parte da túnica interna. Além das túnicas ou paredes do globo ocular, a gente tem ainda as estruturas internas do olho. Então a gente tem a câmara anterior, que fica entre a córnea e a íris. Esse espaço aqui vazio se chama câmara anterior. A gente tem a câmara posterior, que é o espaço entre a íris e o cristalino, por onde passa o humor aquoso, que é produzido no corpo ciliar, passa pela câmara posterior e vem ser drenado no ângulo da câmara anterior, onde tem o trabeculado, o canal de Schlemm, que é por onde escoa o líquido do olho. E o cristalino? O cristalino é essa estrutura que é a lente natural do olho. Ela está localizada aqui atrás da íris, fica suspenso, fica preso por umas fibras chamadas fibras zonulares. Imediatamente atrás do cristalino, que preenche o globo ocular, o recheio do globo ocular, é conhecido como câmara vítrea, tá? O vítreo é uma gelatina transparente, de consistência de gelatina mesmo, que está envolvido por uma cápsula que na parte mais anterior em contato com o cristalino se chama hialoide anterior e na parte mais posterior em contato com a retina se chama hialoide posterior. Então agora eu vou só fazer um resumo do que a gente já falou nessa aula básica de anatomia do globo ocular. As estruturas mais externas do olho, então, quais são? A córnea, a esclera, que é essa parte branca, e a conjuntiva que forra a esclera. A parte mais interna, a gente tem a retina, tem coroide, corpo ciliar, tem a íris, que no centro tem a pupila, que funciona como um diafragma, como eu já falei. As estruturas internas do globo ocular, a gente tem a câmara anterior, a câmara posterior, o cristalino e a câmara vítrea. Por que que é importante a gente saber onde está cada estrutura no globo ocular? Para a gente entender as patologias que estão associadas a essas estruturas. Por exemplo, a córnea, ela pode ter uma doença chamada ceratocônio. Ceratocônio é uma doença na córnea. A catarata é uma doença no cristalino. O descolamento de retina ou as retinopatias, elas acontecem aqui, nessa parte da retina. Para quem ainda não assistiu, a gente já tem uma outra aula no canal chamada Fisiologia da Visão, onde eu falo sobre a importância de algumas estruturas aqui, por exemplo, a córnea é a primeira superfície de refração, depois passa pelo cristalino,
passa pelo vítreo, né, até chegar na retina. A retina tem várias camadas, uma delas é a de fotorreceptores, tá, que recebem a luz, passam pelo nervo óptico, que vão levar até o cérebro para formar a imagem. Então essa é a importância da gente entender a anatomia básica do globo ocular. Se vocês gostaram da aula, deem um like, comentem aqui, se inscrevam no canal, ativem as notificações para receberem todas as novidades aqui do canal. A gente está implementando uma assinatura do canal, onde eu vou ter mais aulas com mais detalhes, mais aprofundadas. Por exemplo, eu vou falar de todas as camadas da córnea, vou falar de todas as camadas da retina, vou explicar como é que funciona a produção do humor aquoso, a drenagem do humor aquoso, por que provoca o glaucoma, onde é o glaucoma, onde é a catarata exatamente. Tudo isso vai ser conteúdo disponibilizado para assinantes do nosso canal.